É um prazer poder estar aqui com vocês essa noite. Como eu falei antes, essa aula a gente vai tocar direto e depois do intervalo já é a prova. Então aqui, creio que todo mundo já decifrou aquilo que está escrito, né? Na aula de hoje, então, o último assunto, o último tema dessa disciplina de bibliologia do nosso curso de teologia vai falar sobre traduções da Bíblia, né? Como é que funciona esse negócio das traduções, os idiomas originais e coisas do gênero. Então a aula de hoje vai ficar dentro deste contexto, ok? E é dentro desse contexto que a gente vai ter os conteúdos da aula de hoje. Então tem esse texto aqui que é no idioma grego, o grego antigo ou grego koiné, que é o grego que foi escrito no Novo Testamento da Bíblia. Ok? Quem é que já decifrou aí pode traduzir para mim o que está escrito aí? Alguém? Quem consegue ler e depois traduzir? Bom, pessoal, eu já estudei um pouco grego, eu posso dizer que eu já sou alfabetizado em grego, né? Sei ler e escrever em grego, mas preciso estudar muito mais o grego. O ano que vem, se Deus quiser, um dos meus projetos é me aprofundar no grego bíblico. Esse ano eu termino a minha faculdade de teologia, o bacharel em teologia. Até o fim do ano, se Deus quiser, eu concluo. E aí, para o ano que vem, eu quero me dedicar a estudar o grego. No semestre passado, na faculdade, eu estudei línguas bíblicas. Estudei hebraico e grego. Mas é uma coisa mais panorâmica, assim, na faculdade. Eu quero fazer o ano que vem, depois de terminar a faculdade, então, me intensificar no grego. Porque eu quero aprender bem o grego e depois partir para a parte de começar a ler e tentar traduzir alguma coisa do grego e interpretar melhor. Mas vamos lá. Para matar a curiosidade de vocês, então, eu vou ler primeiro em grego, que está escrito, e depois vou traduzir para vocês, tá bom? Então nós temos lá Charis, Kai, Eirene, Adelphos. A primeira linha lá, Charis, Kai, Eirene, Adelphos. Claro que todo mundo já sabia, né? E embaixo ali, glossa helênica. É assim que se pronuncia em grego, né? Até onde eu consegui já estudar, como eu disse, já sei ler e escrever em grego. Agora eu vou traduzir para vocês aqui. Charis é graça. A primeira frase lá em cima é graça e paz, irmãos. Charis é graça, Kai é Eirene é paz e Adelphos é irmãos. E embaixo aqui a gente tem glossa helênica. Glossa é língua e helênica é grega, língua grega. Então, graça e paz, irmãos. Nós vamos estudar a língua grega também. Então, essa é a tradução aí. Bem barbada, né? Bem barbada. Depois, quando chegar a hora do grego, a gente vai ler, vai ver a cada letra dessas aí do hebraico e mais do grego aqui que a gente vai ver na aula de hoje. Então, era só para vocês terem uma ideia. É nesse idioma aqui que o Novo Testamento vai ser escrito, né? Vai ser nessa lógica aí da gramática grega. E é bom estudar o grego por isso. A gente pode ler textos lá do grego, entender coisas que são bem interessantes dentro, que eu já estudei do grego, já aprendi muita coisa que facilita para a gente entender no português. Vamos lá então, dando continuidade na nossa aula. Então, a gente vai estudar sobre as línguas bíblicas hoje. Esse é o tema da nossa aula, línguas bíblicas. Então a gente vai ter Antigo Testamento, ele vai ser predominantemente em hebraico, tá? E minoritariamente em aramaico. Nós vamos ter algumas poucas passagens do Antigo Testamento em aramaico. Mas se vocês ouvirem alguém dizer, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não é errado, né? É costume dizer, o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Mas tem algumas passagens do Antigo Testamento que são escritos, alguns textos que são em aramaico também. Novo Testamento, grego. Vocês vão estudar sobre o Novo Testamento, tem algumas questões, alguns que acham, por exemplo, o livro de Mateus, acham que Mateus pode ter sido escrito em aramaico originalmente ou em hebraico. Mas entende-se, como a gente tem as cópias de Mateus em grego e os outros textos em grego, que todo o Novo Testamento, né, via de regra, grego. O Antigo Testamento, via de regra, hebraico, mas se sabe que também tem o aramaico. Vamos seguir aqui adiante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o hebraico, tá bom? A gente vai ter aqui algumas questões. A escrita do hebraico, primeiro ali, é da direita para a esquerda. É diferente do português. Nós escrevemos da
esquerda para direita. Então, primeira questão que é difícil para nós do hebraico. Pessoal, o hebraico é muito mais difícil que o grego. Eu já estudei, como eu disse, semestre passado na faculdade o hebraico. Até fui bem nas provas, fui muito bem na disciplina, acho que tirei quase 10, lá 9,5, 10. Mas é bem mais difícil que o grego, bem mais difícil que o grego. Mas, claro, né, oriento, se vocês um dia quiserem estudar as línguas bíblicas, façam como eu fiz, comece pelo grego. Depois que vocês estiverem craque no grego, aí vocês se aventuram no hebraico. Até por causa de algumas coisas que eu vou falar na aula também. Então, uma das questões é da direita para esquerda. Outra coisa, isso aqui, ó, são 22 letras, só consoantes, todas consoantes. O hebraico antigo mesmo, o hebraico bíblico, que foi escrito lá dos tempos bíblicos, do Antigo Testamento, ele não tinha vogal, só consoante, nem sinais vocálicos. Posteriormente, no hebraico, foi acrescentados sinais vocálicos, que nas letras começaram a colocar alguns sinais para fazer som de vogal, ou para fazer som de acentuação. Então a gente tem, olha a dificuldade do hebraico. Agora pensa do hebraico para traduzir alguma coisa para o português. Né? Olha a diferença da gramática hebraica para a gramática portuguesa. E já tem muita diferença para o grego, mas para o português muito mais. Então, 22 letras, todas consoantes e sem vogal e sem acento. Imagina a pronúncia do que era a língua hebraica. Nem se sabe mais originalmente como era a pronúncia. Depois eles foram colocando o que são chamados sinais vocálicos para fazer sons, né? Sons de vogais. Então isso aqui são duas particularidades bem interessantes do hebraico. Teria um monte, mas eu botei só essas duas para resumir. Alfabeto hebraico. Olha só. Esse aqui é o alfabeto hebraico. Meu Deus. Essas são as 22 letras hebraicas. Detalhe, quem é que pode me dizer o nome da primeira letra do alfabeto hebraico? A. Ah? Vamos lá, olhando aí, alguém? B. Aquele lá, Tete. Mas não é da direita para a esquerda o hebraico? Ó, pega, não é, ó, não se escreve no hebraico da direita para a esquerda? Então começa aqui com o Aleph. Não começa de lá, começa na primeira linha, lembra que eu disse? Da direita para a esquerda, não, em cima, mas da direita começa Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zarim, Shet, Tet e assim vai. Ó, Yod, Kaf. Então, nós vamos ter, esse aqui é o alfabeto hebraico. Era dessa forma que era escrita, então, basicamente o alfabeto hebraico, com 22 letras e sem vogal, só consoante e sem acento. E da direita para a esquerda, até o alfabeto aqui está conforme as letras. Agora imagina, né, juntar todas essas letras aí que parecem mais sinais, né? Parece mais desenhos, sinais, e formular as palavras, os textos. Até né? parece os egípcios. até parece mesmo. Então, esse aqui, pessoal, é o alfabeto hebraico, só para vocês terem uma noção de como que era, né? Cada letra tem um significado também. Isso. E ali tem, ó, claro, eu não vou falar aqui porque vai dar nó na cabeça de vocês. Deu nó na minha cabeça estudando hebraico. Tem palavras que, dependendo de como ela é colocada no texto, ela significa uma coisa, de como ela é colocada, significa outra. Tem as conjunções, enfim. E elas são números também, né? Isso, elas são números também. Elas são letras e números. Então, dependendo de como ela é colocada, aí vão ser acrescentados depois os sinais. Os sinais vão dizer se é uma letra, se é um número. Olha, o hebraico olha, o cara que sabe hebraico assim, eu tiro o chapéu. Né? Não tem essa pretensão, quem sabe um dia, mas é complicadinho. Agora imagina, pessoal. Tu ainda tem uma noção, mas a pessoa que não tem... Eu tenho também uma noçãozinha do hebraico, é uma noçãozinha. Agora imagina fazer o seguinte, eu trouxe alguns materiais na aula de hoje para mostrar para vocês, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Depois, quando terminar a aula, vocês podem vir se quiserem dar uma olhada, tá? Aqui é uma Torá, para quem não sabe, né? A Torá é a Bíblia judaica, que é os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, só que eles chamam de Torá. Essa Torá aqui que eu tenho, ela é bilíngue. O que é bilíngue? Ela vai ser desse lado aqui o texto em hebraico
e desse lado aqui em português. Ela é bilíngue para o português. Então, todos os 5 livros, né, o Pentateuco, 5 livros lá, desde o Gênesis, os livros da lei, do Novo Testamento, de um lado o texto em hebraico e do outro lado o texto em português. Ela é toda assim, toda ela bilíngue. Então, imagina, pessoal, para conseguir fazer a tradução de todo o Antigo Testamento, aqui, ó, do hebraico, para traduzir tudo para o português. Tudo. Olha, dá muito trabalho. E tem gente, eu já vou antecipar uma coisa aqui que eu ia falar mais para frente. Tem gente que tem a coragem ainda de dizer, tem gente que tem a capacidade de dizer que a teologia mata, que a teologia esfria, que a teologia não ajuda em nada na vida cristã. Para essas pessoas, uma boa resposta é a seguinte: abre a tua Bíblia aí, qualquer Bíblia. Por que tu sabe, como é que tu conhece Deus? Como é que tu conhece a história da criação? A história da criação está lá no Gênesis. Tu está lendo em português, mas tu sabia que isso foi escrito em hebraico há milhares de anos atrás? E tu sabia que, ou a história de Jesus, tá ali, abre ali o texto do Novo Testamento. Tá tudo escrito lá em português, né, nas nossas traduções. Mas sabia que no original aquilo aí foi escrito em grego? Agora tu chega e pergunta para a pessoa assim: tu acha que Deus fez um milagre da tradução? Vocês acham que Deus fez o milagre das traduções? Deus operou um milagre para acontecer as traduções? Homens, né, e milhares de pessoas ao longo da história do cristianismo e do judaísmo se dedicaram a estudar teologia e a linguística para traduzir dos originais hebraico, grego e aramaico para centenas e centenas de idiomas no mundo ao longo da história. Trabalho que leva anos e anos, são anos e anos para se fazer uma tradução bíblica. Anos e anos de dedicação. E a pessoa que acha que a teologia é ruim, ela não conheceria Deus, ela não teria uma Bíblia na mão dela, se pessoas não tivessem doado às vezes a vida inteirinha, ou boa parte da vida dela, trabalhando na tradução de Bíblias. Já pensaram nisso? Para quem diz que a teologia é ruim, que a teologia não ajuda em nada, que o que importa é Cristo, a pessoa não conheceria Cristo, não teria uma Bíblia em português, se não tivesse o trabalho árduo de pessoas e pessoas e mais pessoas que dedicam e dedicaram a vida, por exemplo, numa área da teologia que é a tradução bíblica, que é a bibliologia, né? que envolve tradução para textos, né? Vocês sabem que a Bíblia é o livro mais traduzido para o maior, mais editado, mais publicado e mais traduzido para o maior número de línguas do mundo inteiro na história da humanidade? E quem é que traduziu isso? Uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não dava bola para teologia? Ou alguém que era muito letrado, muito estudioso e se entregou nas mãos de Deus para ser usado por Deus para conseguir fazer esse milagre? Quem de nós, né, ia olhar esse texto aqui e ia traduzir o que está aqui do lado aqui, sem ter conhecimento, sem ter dedicação, sem ter estudo teológico? Ninguém. E Oséias confirma, né? 4:6, né? Sim, a gente vai ter. E o fogo só forte. Então, pessoal, por exemplo, a tradução bíblica é uma das coisas que a gente tem que dar graças a Deus pelo estudo teológico. Só se fosse em Pentecoste, Só curiosidade, o Moisés teve que escrever na pedra quando escreveu em Hebraico. Ele quebrou, né? Quebrou a pedra e escreveu. Isso aí. Como é que eles tinham habilidades, né? Era tudo, eram manuscritos, não era nada, era escrito com as mãos, não tinha imprensa, não tinha, né, digitação, era tudo manuscrito, eles tinham muito mais habilidade que nós. E naquele tempo eles eram considerados cidadãos do mundo, porque eles viajavam pelos territórios lá e conheciam as culturas. Isso, tinha muito intercâmbio cultural naquela época. Mas vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui então. Hebraico, agora nós vamos para o grego. Alguém ficou com alguma dúvida do hebraico, alguma coisa assim? Porque o hebraico é só... Eu decorei o alfabeto. Decorou o alfabeto? É muito interessante. Aleph, Bet, vai embora, né? Mas só para vocês verem a complexidade, depois, no fim da aula, peguem essa Torá e dá uma olhada no texto escrito do hebraico para vocês verem. Meu Deus, olha ali. E olha depois em português ali. Tá? Vamos lá, grego. O grego é mais tranquilo, ó. O grego, escrita com vogais e consoantes. Aí já melhorou, né? O grego, vogal e consoante. Ficou mais fácil. Total de 24 letras entre vogais e consoantes. O grego, além de ser vogal e consoante, ter 24 letras, o grego tem uma história legal. Do grego
vem o latim, que é a língua oficial dos romanos, né, do Império Romano. E do latim vem várias línguas que são chamadas neolatinas, tipo italiano, francês, norueguês, espanhol e o português. Então, na verdade, a origem do português é o latim, que tem fortíssima influência do grego. Então, a raiz do português é o grego. Então, não é, o grego não é difícil de aprender. Não é difícil de aprender. É bem tranquilo, assim, claro, não é fácil, mas é bem, eu tenho estudado grego já faz alguns anos, e tudo que eu estudei do grego eu não tive dificuldade de aprender. É bem tranquilo. Até porque é a base do nosso alfabeto, né? Por exemplo, algumas palavras em português que são origem grega. Bem rapidinho aqui, ó, veio de cabeça, nem tá ali. Para vocês verem como o grego tem influência no português. Vamos pegar a área da medicina. Se eu perguntar para vocês, cardiologia, alguém falou. Cardiologia estuda o quê? O médico cardiologista, ele cuida do quê? Coração. Cardiologia é a junção de duas palavras gregas. Cardio, traduzida para o português, é coração. E logia é uma palavra logia do grego, que dá para traduzir por ensino e também estudo. Então, estudo do coração. Médico que cuida dos olhos, oftalmologista. Oftalmo é olho em grego. Logista de logia, estudo dos olhos. Então a gente vai ver, né, várias coisas nesse sentido. Muitas das palavras que nós temos, a própria teologia, theos do grego, Deus, logia, estudo de Deus, né? Então, pneumatologia, pneuma é ar, que também é traduzido como espírito. Logia é estudo do Espírito Santo, a pneumatologia. Então, o pneu que nós temos no carro, por que é pneu? Porque ele vai o ar ali dentro. A palavra pneu é grega. A gente tem no português exatamente como era no grego, pneu. E eu poderia ficar falando para vocês aqui uma série de palavras que a gente usa no dia a dia, inclusive, que são gregas. E que aí traduzida para o português fica fácil. Então, tem conexão do grego com o português, tá? É tranquilo. E aí tem as vogais e consoantes, 24 letras. Vamos lá. Então, alfabeto grego. Aqui já tem uma coisa bem legal também, ó. O alfabeto grego, daí apareceu, aí já é diferente. Do hebraico. É da esquerda para a direita, não é da direita para a esquerda. A escrita também é da esquerda para a direita. E nós temos ali, ó, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, nu, ki, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, psi e ômega. São todas as letras do alfabeto grego. Agora umas curiosidades. Alguém já parou, ninguém nunca tinha parado para pensar alfabeto, por que se chama alfabeto? Alfa e beta são as duas primeiras palavras do idioma grego. Por isso que a gente chama de alfabeto português, alfabeto de tal. Então, a palavra alfabeto está ali, ó, alfa, beta. São as duas primeiras palavras do idioma grego, que dá na nossa palavra portuguesa alfabeto, que é o quê? As palavras do idioma português. Então, até a palavra alfabeto vem do grego, dessas duas primeiras palavras. O alfa e o ômega. Isso aí. Alfa, o Jesus vai dizer, eu sou o alfa e o ômega. Alfa, primeira palavra do alfabeto grego. Ômega, última palavra. Primeiro e último. Estão vendo? Ele usa o grego, Jesus usa o grego. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O início e o fim, né? O pi da matemática, ó, a origem do pi da matemática é esse pi aqui mesmo. 3.14 lá. Da matemática. Outras coisas interessantes, ó, do grego. O grego, pessoal, depois ele vai ter acentos. No início não tinha, mas depois eles colocam acentos. Mas tem umas coisas interessantes do alfabeto aqui. Ele tem 2 E's e 2 O's. Ele tem o epsilon, ó, veja como eu estou falando, epsilon é o som do E no português com acento. E tem o eta, que parece aquele H e o N. É maiúscula e minúscula, tá? A preta é maiúscula, esqueci de falar, a azul é minúscula. A escrita maiúscula, a escrita minúscula. Que nem no português, né? Tem maiúscula e minúscula. Então, o eta é o E sem acento, E. E o epsilon é o E.
e não tem, então a palavra epsilon é o E com acento, e o eta é o E sem acento, tá? Depois nós temos também dois Os, o ômicron e o ômega. O ômicron é o O com acento, e o ômega é fechado, né? O ômicron é aberto, ômicron, e o ômega é fechado, é com acento e sem acento. Então, na própria palavra grega, quando vai usar a escolha do O e a escolha do E é proposital na hora da leitura. Que nem eu li ali, Eirene. Eirene tem epsilon, que é graça, né? É paz. Tem epsilon e depois o eta, na mesma palavra. Então, a gente vai ver essas diferenças na escrita, mas é uns detalhezinhos. Outra coisa interessante, o sigma tem o som de S, ok? Aqui maiúsculo, e por que tem dois minúsculos? Cedilha. Parece. Mas não é cedilha. É que assim, ó, maiúscula, minúscula e minúscula. Sempre que tiver um sigma no início ou no meio ou numa parte da palavra, é essa grafia. Sempre que é no fim da palavra, é essa grafia aqui do sigma. Qualquer palavra em grego que termine com S, tem que ser escrita com esse sigma. Qualquer palavra em grego que tenha um som de S, no início ou no meio, ou numa parte da palavra, tem que ser essa grafia aqui. Tem umas regrinhas aí do grego. Essas letrinhas, cada letra, ela já tem um significado, ela já é uma palavra ou tem que juntar com outra para fora? São letras, que nem no português. Sim, é o Y. Uma escrita embaixo. Não, o Y tá lá. É o nome da letra, isso? É o nome da letra. Lambda é o L para nós, né? Tá? Aqui é o nome da letra. Boa, é o nome da letra. Por exemplo, Kai, que pode ser traduzida por E, vai ter que juntar um K, um Kappa, um alfa e um iota. Aí vai ficar Kai. Se lê Kai também tem. Kai, Aí tu tem que ler de acordo com as letras, tem o som no português, facilita. Ó, alfa tem som de A, beta tem som de B, gama tem som de G, delta tem som de D, asa delta, lembra? Ó, lembra da asa delta? Olha aqui como é que é o delta maiúsculo. E delta da matemática também, né? Delta da matemática também. Asa delta, epsilon, zeta tem som de Z, eta tem som de E, teta tem som de T, iota tem som de I. Estou falando o som do português, tá? Facilita, kappa é som de C. É um K, mas é o som de C. Lambda é o som de L. Lambda é o L. Né? Mu é o som de M. Então, eles têm um som, a fonética a mesma do português. E eles têm uma letra mais alfabética que nós. Aquele lâmpada lá parece um Y contrário lá, né? Parece o lambda. Lambda parece o Y. Lambda. Ó, sabe como é que eu decorei as letras gregas? Tem um aplicativo que é um jogo de letras gregas. E quando eu estava estudando grego, todo dia eu ficava jogando aquele joguinho. Formar a palavra, o nome da palavra, a maiúscula, a minúscula. Eu ficava jogando. Aí eu decorei. Jogando um joguinho de letras gregas, eu decorei o alfabeto grego. E aí depois fica mais fácil daí. Então, o alfabeto grego, pessoal, não é muito é diferente a escrita, óbvio, né? As palavras têm significados às vezes diferentes, a maioria é diferente, mas não é difícil de aprender o grego. É mais perto do português, né? É, bem mais próximo do português, nem se compara com o hebraico, nem se compara. Até porque é raiz do português. Vamos adiante, então, agora você já sabe, alfabeto, duas primeiras letras do idioma grego, né? Alfabeto, alfa e beta. Vamos lá então. Agora algumas coisas interessantes do grego. Por que eu oriento, se vocês forem estudar línguas bíblicas, comecem pelo grego, esse é o meu conselho. Tá? Alguém já ouviu falar da Septuaginta? Não? Vamos lá. Septuaginta. Quando Alexandre, aula de história agora. Quando Alexandre o Grande, conquistador grego, dominou boa parte do mundo, ele fez essa conquista, né? Saiu lá da Macedônia, grega, Macedônia, 336 a 323, pouco mais de 10 anos antes de Cristo, pouco mais de 10 anos, ele morreu jovem ainda também, ele divulgou o conhecimento e a cultura grega. Então o que o Alexandre o Grande fazia? Ele dominava, ele saiu lá da Europa, da Grécia e da Macedônia,
tomou boa parte da Ásia, chegou quase na Índia, tomou o território judeu, foi até o Egito, tomou o Egito também. Ele foi dominando tudo por onde ele passava com seu exército. E uma coisa, ó, agora nós vamos ver, eu vou falar uma coisa para vocês muito teológica, que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Estou falando de história e vocês vão ver a mão de Deus agindo na história. Lembra que eu já disse para vocês uma frase que eu gosto muito? A história da humanidade é o palco da soberania de Deus. A história da humanidade é o palco da soberania de Deus. Olha o que o Alexandre o Grande fez. O mundo imaginava que era mais um povo, né, que estava dominando o território naquela época. Era isso que aos olhos do mundo estava acontecendo. Mas Alexandre o Grande, conforme ele ia tomando os povos, ele se interessava muito por cultura. Ele era um homem muito culto. Ele foi aluno nada mais nada menos que de Aristóteles, um dos maiores filósofos da antiguidade, que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates. Então ele foi aluno direto, ele tinha contato direto, ele foi criado aos pés de Aristóteles, que influenciou muito a teologia cristã no século, lá na Idade Média, final da Idade Média. Então ele era muito letrado, muito estudioso, tinha uma cultura muito grande. E ele queria divulgar o conhecimento grego para o mundo. Uma das coisas dele era dominar e divulgar a cultura grega, a filosofia grega, a língua grega. Então por onde ele passava e ele dominava o povo, duas coisas ele fazia. Ele ensinava o grego para todo mundo que foi conquistado pelos gregos aprendeu o grego. Presta atenção, aprendeu o grego. E outra coisa, ele se interessava pela cultura dos povos. Então, ele traduzia os materiais que tinham dos outros povos para o grego. Quando ele chega no Egito, na cidade lá que dava o nome Alexandria, né? Em referência a ele chega lá e em Alexandria tinha uma grande biblioteca com vários escritos. E o que ele faz? Ele manda, claro que não se conclui enquanto ele estava vivo, tá, pessoal? Mas continua, ele manda traduzir toda a biblioteca de Alexandria para o grego. Tudo que tinha lá para o grego. E adivinha o que é que tinha no Egito? Quem é que ficou 400 anos lá no Egito? Quem é que tinha contato? Os hebreus. Lá no Egito tinha o Antigo Testamento em hebraico. Lembra que ele está no período interbíblico, depois de Malaquias já. Então tinha completinho o Antigo Testamento hebraico, em hebraico. O que ele manda fazer? Não é só o Antigo Testamento, ele manda traduzir tudo que tem lá, os escritos egípcios, e entre eles estava o Antigo Testamento hebraico, e ele traduz pro grego. Tá? Ele manda é um dos livros da literatura que está lá e traduz para o grego. Então nós temos a Septuaginta. Esse nome, porque ficou conhecida por causa da tradução dos 70. Se não me engano é de 71, 72, mas eles arredondam de 70. Septuaginta, que são 70 tradutores que traduziram do hebraico para o grego. Então, quase 300 anos antes de Jesus vir ao mundo, já existia um Antigo Testamento em grego, completinho traduzido para o grego, a Septuaginta. Então, eles traduzem o Antigo Testamento judaico para o grego. Então, quando Jesus e os apóstolos vêm, já existia a tradução para o grego. Então, antes da história de Jesus, nós já temos uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, a gente pode estudar, por isso que a dica de estudar primeiro o grego. A gente consegue estudar o Antigo Testamento tendo o grego, porque a gente tem acesso à Septuaginta. Mas não é o original hebraico. Várias passagens do Novo Testamento são citadas na Septuaginta e não do original hebraico. Tem passagens do Novo Testamento, citações de Jesus, dos apóstolos, que são da Septuaginta. Então ela tem autoridade bíblica. Então, se você estudar o grego, você vai ter acesso ao Novo Testamento e também a estudar a Septuaginta, que bebeu direto da fonte do hebraico lá atrás. Então, olha que interessante. Então, Deus usando Alexandre o Grande e os gregos para preparar o caminho até dessa questão. Alguém vai dizer, mas que nem no islamismo. No islamismo, pessoal, o que vale para eles é só o texto em árabe. Tem tradução do Alcorão para português? Tem. Mas para eles, a pessoa que se converte ao islamismo, ela vai ter que aprender o árabe depois, porque sagrado para eles é só o texto em árabe, por causa das traduções. Já na Bíblia, nós não temos problema com o nosso português, a Bíblia em português,
Porque muito antes do Novo Testamento já tinha tradução autenticada por Cristo, por exemplo, inclusive pelos apóstolos, do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Então o grego já estava lá agindo muito antes deles chegarem. E depois eu vou continuar algumas coisas bem interessantes. Então, cerca de 285 a.C. se conclui a tradução dos 70. E fica lá na Biblioteca de Alexandria o Antigo Testamento em grego, que o quê? Que começou a ser copiado, a ter várias cópias, não ficou um só. Começaram a fazer cópias e cópias e cópias e se espalhou o Antigo Testamento em grego. Então já tinha esse grego aí agindo no Antigo Testamento. E aqui, o grego koiné, eu deixei para botar esse nome mais para o fim, propositalmente, pessoal. Grego koiné. O grego koiné, pessoal, tá? Ele era o grego simples, ele não era um grego culto, clássico. O grego tinha variações, assim como a língua portuguesa também tem variações, né? Vai estudar numa faculdade, no mestrado, no doutorado, é um tipo de escrita que tu vai ter que ter para fazer um TCC, defender uma tese, né? Vai ser uma escrita que a gente fala de culta. Já no dia a dia a gente usa mais palavras, a língua coloquial, usa mais coloquial, uma coisa mais normal, mais do dia a dia. Mas, por exemplo, numa universidade já vai se usar mais uma linguagem mais culta e não coloquial. O grego koiné era o grego simples, coloquial, que foi traduzido, foi ensinado por Alexandre o Grande, os gregos lá, para todo mundo. Um grego mais simples. Uma linguagem mais simples é mais fácil de todo mundo compreender do que uma linguagem mais complexa, mais culta. Então nós temos o grego koiné, é o grego que foi feito, escrito no Novo Testamento. E olha que interessante. Então, por que foi feito isso? Porque o Império Romano, quando Jesus veio os apóstolos, Europa, quase toda a Europa, toda a região dos judeus e mais o norte da África era dominado pelos romanos, e a língua universal do Império Romano não era o latim, era o grego. O universal era o grego, que todo mundo sabia falar. Era a segunda língua de todo mundo, era o grego. Então todo mundo falava grego. Por isso que o Novo Testamento, as cartas e os evangelhos são escritos em grego e grego koiné. Grego simples, porque os escritores lá do Novo Testamento escreviam num grego que, para onde eles enviassem aquelas cartas, aquelas literaturas, as pessoas iriam ler facilmente e ensinar facilmente, para não dificultar as coisas. Então o grego koiné foi usado. Então o que acontece, pessoal? Duas coisas dos gregos, duas coisas são importantes nos tempos de Jesus. Olha como eu disse, a soberania de Deus na história da humanidade. Olha o que é a mão de Deus. Parece que foi por acaso, nada é por acaso. Jesus vem num momento que os gregos e os romanos proporcionaram coisas que só Deus poderia ter movido na história para que circulassem e o cristianismo se difundisse naquele exato período. Dos gregos tem duas contribuições importantes para nós: o idioma e a filosofia. O grego era uma língua que se falava em todos os territórios romanos. Então, eles escreviam em grego e as cartas circulavam, e eram copiadas e circulavam. Aonde elas circulavam, não tinha nenhum lugar que a carta batia e não podia ser lida. Aonde ela ia, podia ser lida na igreja e as pessoas podiam aprender. Por quê? Porque Deus usou lá atrás Alexandre o Grande, a Grécia, o Império Grego Macedônico, para divulgar o grego. Então, o que Deus fez? Pulverizou um idioma universal, usando, né, a sua soberania. E outra coisa, a filosofia, que vem com os filósofos, lá principalmente período Platão, Aristóteles, Sócrates e outros, né, que era o quê? O fazer pensar. O fazer pensar. Então, a filosofia ao longo da história do cristianismo foi muito importante. Filosofia grega, tá? E nos romanos tinha a Pax Romana e as estradas. A Pax Romana é latim, é Pax é latim, traduzido em português é paz, tá? Romana. Então o Império Romano nos tempos no primeiro século, século I de Jesus e os apóstolos, foi o século que foi chamado de Pax Romana, foi o século que menos os romanos tiveram conflitos com outros povos, que mais teve paz nas fronteiras. E internamente as estradas eram controladas pelos exércitos romanos. E os romanos, vocês já ouviram a expressão todos os caminhos levam a Roma? Alguém já ouviu? Quase todo mundo, né? Vocês sabem a origem dessa expressão? Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma, todos os caminhos levam a Roma.
É que antigamente, quando Roma dominava uma cidade, um local, eles colocavam uma igreja católica e abriam uma rua até Roma. É por aí. Já antes ainda deles serem católicos, ainda quando o Império Romano era politeísta, depois vira católico, né? No século IV lá. Mas ainda antes, nos tempos de Jesus, esse é o caminho. Tinha as estradas consideradas principais, as vias que eles chamavam, né? Como a Via Ápia. E tinha as estradas marginais, que eram à margem. Então, cada cidade, cada vilarejo, cada lugar que era dominado pelos romanos, eles faziam uma estrada marginal até uma estrada principal. As estradas principais, todas elas tinham um destino final: Roma. Por quê? Por dois motivos. Romanos, mas olha que também, né, como Deus se usa das coisas, como Deus é poderoso. Os romanos, caso fossem atacados em uma fronteira, e as estradas romanas, detalhe, ó, quem é da construção civil aí, ó. Hoje a gente tem um monte de problema de buraco nas estradas, né? Tá sempre a gente do buraco, essa coisa toda. O modelo romano. Os romanos têm estradas romanas que existem há 2000 anos, que foram construídas há 2000 anos e que até hoje são trafegáveis. O que eles faziam? Eles abriam um buraco lá embaixo mesmo e faziam uma base lá de baixo, base, cascalho, base, pedra. Por quê? Eles queriam estradas muito boas, para não ter problema de buraco que atrapalhasse por dois motivos. Caso os romanos fossem atacados em uma fronteira, para poder chegar até aquela fronteira mais exército e mais suprimento, rápido. Os carruagens, os cavalos, o exército consegue se movimentar rápido, para poder defender aquela fronteira. Então eles tinham essa política de construir estradas e o exército ficava sempre, né, em volta de Roma. Então sempre tinha movimentação. E outra coisa, o Império Romano vivia dos impostos, né, de tudo que eles arrecadavam nos territórios deles. Então eles tinham que ter estradas boas e vigiadas e protegidas para que os impostos pudessem sair dos vilarejos, das cidades, né, das regiões e chegassem até Roma. Então por esses dois motivos, todas as estradas, todos os caminhos levam a Roma. Esse é o motivo, a origem dessa expressão, que se usa até hoje, né? Então, o que favoreceu o cristianismo isso? Tinham paz romana, não tinha guerra nos territórios que eles começaram a propagar o evangelho, e além disso tudo, quem fazia a segurança das estradas eram soldados romanos. Por quê? Porque eles não queriam assaltinha, mas eles não queriam assaltante, eles não queriam ladrão, porque o ladrão ia roubar a pessoa, ela não ia pagar imposto, ou ia roubar o imposto deles também. Então eles protegiam. Por isso que tinha uma circulação grande de pessoas, cartas, e a mensagem cristã se propagou e se divulgou nos primeiros séculos assim, ó, por causa dos gregos e dos romanos, essa dos gregos e dos romanos. Claro que em última análise, quem permitiu que tudo isso acontecesse e estivesse preparado, na minha opinião teológica, foi Deus. Foi a mão de Deus que conduziu os gregos para fazer o que fizeram e contribuir com o idioma e com a filosofia, e os romanos com a pax romana e as estradas. Por isso que o cristianismo explodiu no primeiro século e não teve fronteiras dentro dos limites do Império Romano, por causa dessas questões aqui históricos culturais. E por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego e grego simples, grego koiné. Então tem toda essa questão aí. No grego eu também trouxe um material que vocês podem ver, esse aqui é mais interessante até. Ele é um Novo Testamento interlinear, grego-português. Esse aqui já tem assim, ó, o texto em grego em cima e o português traduzido embaixo. Já está todo ele aqui. E depois, do lado aqui, em mais duas, a NA e a NTLH, em mais duas versões. Aqui uma versão e aqui dentro mais duas versões. Em azul é o português e em preto aqui é o grego. Esse é o Novo Testamento interlinear. A gente já consegue ver como, por exemplo, o tradutor traduziu todo o Novo Testamento. Palavra por palavra, contexto por contexto. Esse material aqui também é excelente. Excelente. Sobre o grego ainda, antes de nós ir para outra parte, também, cara, esse material aqui é um material bem acadêmico, tá? Esses outros dois aqui bem tranquilo, apesar de não ser um material muito barato. Mas esse aqui, variantes textuais do Novo Testamento. Esse material aqui tu já tem que entender um pouquinho do grego para poder usar ele. Por que eu tenho esse material? Ele é muito bom, mas primeiro tem que estudar o grego para depois comprar um desse aqui. Ou pode comprar para ir estudando o grego, é bom, me ajudou nos estudos. Por quê? Uma coisa interessante, só para vocês terem uma ideia. Eu vou falar números arredondados, tá? E não são precisos.
arredondados e não são precisos, porque o idioma está sempre se descobrindo coisas novas. Ele, por exemplo, o português está sempre, é uma língua viva, está sempre se expandindo. Mas o grego antigo, o grego koiné é uma língua morta. Você sabe qual é a diferença de uma língua viva para uma língua morta? Uma língua morta, ela não é idioma oficial em nenhum lugar mais do mundo. Portanto, tudo que se tem dela escrito é o que ficou no passado. Então, ela não vai ter variações. Tu vai encontrar variações dentro dela ao longo do tempo, mas depois, no futuro, no presente, não. Ela estagna, tipo o grego. Se estima que no Novo Testamento grego existem 140.000 palavras. Foram utilizadas no Novo Testamento grego 140.000 palavras do grego. Aquilo é estático, porque existe o grego hoje em dia, mas é o grego chamado moderno, não é o mesmo grego antigo. Mudou, é a mesma grafia do português hoje, o grego moderno. Esse grego koiné é o mesmo alfabeto, é o mesmo que aquele outro moderno? Não. Como assim tu diz moderno? O grego atual é as mesmas palavras do português. Vou explicar a Bíblia. Não, o grego koiné, esse daí. Isso, é o que foi grego simples, ele é o mesmo alfabeto? Isso, é o alfabeto aquele ali que eu Só mostrei. escrita aqui. As palavras utilizadas são mais simples, entendeu? Por exemplo, imagina para vocês assim, para vocês entenderem. Eu tenho condições se eu quiser, claro que eu nunca vou fazer, mas imagine eu vim aqui dar uma aula para vocês usando linguagem culta. Metade das coisas que eu vou falar aqui vocês não vão entender, ou vão ter dificuldade de entender, ou vão ter que parar e pensar o que ele está falando ali. Fazer um dicionário. Eu venho aqui e uso o quê? Uma linguagem simples com vocês, coloquial. Quando eu dou aula para o 6º ano, 7º ano, ali 8º ano, 9º ano, eu uso uma linguagem mais simples da que eu uso com vocês. Para que aquele público ali, a gente sempre tem que ter em mente o auditório que a gente está. Isso é uma coisa, uma dica para pregadores. Tá? A gente não pode fazer distinção da onde eu vou pregar. Distinção não. Mas é muito importante saber aonde tu vai pregar. E ó, não me entendam mal, vejam bem que eu vou explicar para vocês. Se eu vou pregar lá no Parque dos Presidentes, lá no Jardim Atlântico, eu já deduzo que é um tipo de público que tem um nível de instrução X. Se eu for convidado para pregar num congresso de pastores, de teólogos, é outro tipo de auditório. A forma que eu vou me expressar, eu posso pregar a mesma palavra. Lá, num bairro pobre, eu vou pregar usando um tipo de linguagem. O mais simples, não chula, mas o mais simples possível para que aquele auditório entenda o que eu estou pregando. Se eu vou pregar para teólogos, para pastores, pessoas letradas, eu vou usar a mesma pregação, mas eu vou usar um linguajar mais culto, que é onde cabe para lá. Entenderam? Então, eles escolheram escrever de uma forma mais simples para alcançar em geral, porque o culto não consegue entender o simples? Sim ou não? Sim. Mas se eu chegar com uma linguagem culta para pregar num bairro pobre, ou dar uma aula aqui para vocês mesmo, muita coisa vai ficar, vou anotar aqui para entender depois o que é. Entendeu? Então a pessoa tem que saber onde ela vai dar uma aula, tem que saber aonde vai pregar, né? Então é mais ou menos essa ideia, conseguiram entender? Entendendo a realidade social, eles fizeram a opção por esse tipo de grego. Assim como a gente faz a opção sempre que vai falar, vai palestrar, vai dar uma aula. Lá no 6º ano, se vocês verem eu dar uma aula no 6º ano, vocês vão rir de mim o tempo todo. Por quê? No 6º ano eu tenho que brincar com eles, eu tenho que falar brincando, porque se eu chegar lá, porque isso, porque aquilo, eu não posso falar muito, 20, 30 minutos no máximo, e eu tenho que falar uma linguagem que eles entendem. Alguma gíria que eles entendam, que não seja chula, mas que eles entendem, entendeu? Lá eu uso outra linguagem. Hoje eu dei aula para 2 6º anos, lá eu falo com outra linguagem com eles, de uma forma que eu me aproxime do meu auditório. Entenderam? Então essa é a ideia, né? É tentar da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Variantes textuais, por que existe esse material? Pelo seguinte, vamos voltar aqui. Cerca de 140.000 palavras no Novo Testamento já foram identificadas, no Novo Testamento, tá? Do grego koiné. Tá? O português hoje tem em torno de 450 a 500 mil palavras. Então, via de regra, arredondando, tem casos que é muito mais, é em torno de 3 palavras, para cada palavra do grego, tu tem possibilidade de traduzir para 3 palavras do português. A língua portuguesa é uma língua, como eu falei, língua morta não fala mais, língua viva é uma língua que ainda é oficial pelo menos em um país. Por quê? A língua viva ela está sempre em transformação.
está sempre surgindo palavras novas, acrescentadas palavras novas na gramática, como é o caso do português. É uma língua viva, está sempre em transformação. Tá? Até pouco tempo era 450 mil palavras, agora já está batendo 500 mil palavras no português. Então, para cada palavra do grego, via de regra, arredondando, tem palavra que vai ter 4 ou 5 possibilidades de tradução. E aí? Como escolher a palavra certa na hora de traduzir? Se para cada palavra do grego, via de regra, arredondando, vou falar de novo, tem no mínimo 3 possibilidades no português. Agora, como escolher? Tem que ver o contexto. Aí ó, variantes textuais do Novo Testamento. Aí, por exemplo, esse tipo de material vai nos ajudar a entender o porquê que é traduzido de um jeito e não é outro, mas, mesmo que traduzido de um jeito, quais os outros significados daquela palavra. E como ela poderia ser traduzida de uma outra forma. Então também tem essas questões aí. A gente vai depois falar mais um pouquinho sobre isso aí, na hora da tradução. A gente vai chegar nas traduções. Agora, para vocês terem um pouco de visibilidade, né, para quebrar um pouco de texto, os materiais que foram utilizados originalmente lá, ou das cópias, né? Das cópias lá na época lá dos tempos bíblicos. O Antigo Testamento foi pergaminho. Pergaminho, isso aqui, pele de animal, animal morto, curtido, né? A pele do animal, e aí se usava tinta para se escrever no pergaminho, pele de animal, pergaminho, tá? Isso aqui majoritariamente o Antigo Testamento, quando ele foi lá os primeiros escritos do Antigo Testamento, e depois as primeiras cópias também. Então foi escrito em pergaminho, era esse tipo de material aí, de couro de animais. Pergaminho encontrado em Qumran, no Mar Morto. Isso aqui vocês podem pesquisar na internet, usando manuscritos de Qumran, no Mar Morto, que foi encontrado em 1950, 1960, centenas de textos dos essênios, que era um povo que fugiu da civilização e foi morar nas montanhas lá próximo a Jerusalém. E lá em 1950, 60 lá, algumas crianças brincando, os molequinhos brincando, né, tirando pedrinha, criança, né, atiraram lá um buraquinho lá na montanha lá de pedra, deserto, pum, atiraram, pum, deu barulho de uma coisa quebrar, criança, né? Pim, quebrou um negócio. Aí foram ver o que era, tinha vários vasos de barro com centenas de textos, a maioria deles textos bíblicos do Antigo Testamento, que muita gente questionava muita coisa, então textos preservados da época de Jesus, Então esse aqui é um dos manuscritos do livro de Isaías, ó. Todo ele aqui do livro de Isaías, aqui, esses textos aqui em hebraico, tá? Em hebraico lá, é um dos manuscritos. Vocês podem pesquisar, tem centenas na internet, tem reportagens no YouTube, lá vocês vão achar mais os manuscritos do Mar Morto. Então isso ficou preservado e foi descoberto agora recentemente. Então ficou preservado, não teve adulteração, que estava muito, olha só, né? Uma caverna lá, em cima, assim, uma rocha com um buraco, um monte de coisa. De certo, eles fizeram e guardaram lá, e a pessoa morreram, foram vencidos depois e ficou. Nunca mais ninguém pegou, só agora, quase 2000 anos depois que foram descobrir esses manuscritos, eles estão intactos. Estão em excelente estado de conservação. Foi de caderno com os riscos Não, mas eles tinham todo uma preocupação na hora de escrever o texto bíblico. Olha só, no Antigo Testamento, reza a lenda não, a história, né? Que assim, ó, que quando eles iam fazer cópia no Antigo Testamento, sacerdotes na época do judaísmo ainda, tá? Quando eles iam escrever o Antigo Testamento, o sacerdote, o escriba lá, ele se purificava, ele se lavava e se purificava para entrar no lugar e copiar. Tá? Cada folha que ele copiava, ele saía e se purificava. Quando ele ia escrever o nome de Deus, para cada letra, ele saía, se lavava, se purificava, voltava e escrevia outra letra. Saía, se lavava, se purificava, voltava e escrevia outra letra em hebraico. Para cada das 4 letras, uma das 4 letras do hebraico. Eles se purificavam para escrever o temor, por causa do temor. Se purificavam quando falavam a palavra Deus por letra. E eles se purificavam para escrever. Então, por isso que tu vai ver assim, ó, um cuidado e um capricho na escrita. Que não era assim, para eles fazerem as cópias, eles faziam assim, ó, era uma obra de arte. Eram obras de arte. Para fazer um texto desse aí em português, tinha que ser umas 5 folhas, né? Tinha que ser bem mais. Por isso é interessante a letra deles.
estudar para ver. Como é que ele fala que as partes que tá faltando? Isso. Toda uma diferença. Bastante, né? Vamos lá, então vocês pesquisam manuscritos do Mar Morto ou manuscritos de Kilva, tá? Na internet vocês vão ver lá, são centenas de textos. Aqui só a título de curiosidade para vocês verem, os judeus, quando falam os rolos da lei, né? Olha como é que os judeus fazem com os rolos até hoje. Claro que já é um material moderno, eles emendam, botam duas hastes ali e eles não é livro que nem nós, assim, encadernado. Eles vão rolando, eles têm os rolos dos livros da lei, tá? Dos profetas. Então são guardados em rolos e são abertos e lidos nas sinagogas, né? Em rolos. Ó, rolo da Torá, aqui mais elaboradinho, ó. Eles vão rolando e é emendado, né? Eles vão emendando uma folha na outra e eles ainda fazem a leitura assim. Aqui, bem atual, ó, bem atual, fazendo a leitura. Eles têm esse aparelhinho aqui, esse equipamento que eu esqueci o nome, tem um nome específico, me fugiu da mente agora. Ah, olha o hebraico ali como aparece, ó. Bem nítido nessa foto. Um rolo mais bonito, mais elaborado, uma sinagoga, né, mais atual. E eles fazem a leitura pública ainda dos livros da lei assim hoje em dia. Os judeus mesmo. Em rolos, que eles vão desenrolando e vão fazendo a leitura ali em hebraico. Em hebraico, mantendo a tradição. Então é assim que eles guardam. Tá? Aquilo que está segurando. É uma momentito. Tem uma ponta de um dedo ali apontando para eles ir fazendo a leitura. Só esqueci o nome daquele equipamento, tem um nome, eu esqueci o nome agora. Sempre eu esqueço desse nome, é um nomezinho complicado. Mas eles usam para fazer a leitura, é tradição deles usar, para fazer a leitura, para marcar onde está sendo lido. Então até hoje eles utilizam isso. E aqui, uma invenção mais de uma outra região, o papiro, o pergaminho. Pergaminho era já mais na região de Israel, ali naquela região. Lá no Egito tinha essa planta aqui chamada papiro. Tá? Papiro. Era uma planta que dava às margens do rio Nilo. E esse papiro, eles começaram a fazer um papel também. Daí vem a origem do papel vindo das plantas, vindo das árvores. É aqui com o papiro. Que é tipo um bambuzinho, ó, tá vendo? Uma vegetação assim, um junco, né? Então esse aqui lá nas margens do rio Nilo no Egito. Aí o que eles faziam? A próxima foto eles fazendo o preparo. Eles descascavam, tiravam ali essa parte verde, tiravam ali, ficava tipo umas lâminas de bambu. Colocavam umas na horizontal, outras na vertical e depois batia. Colocava outra camada e começava a bater e ficava assim, ó, ela ia juntando e ficavam as folhas de papiro. E era ou pergaminho ou papiro. O Antigo Testamento, pergaminho, via de regra. O Novo Testamento já foi em papiro. Já foi utilizando esse material aqui egípcio, batendo ali tudo e depois ficava um rolinho assim, onde eles desenrolavam, né, aquilo ali ia batendo e secando, batendo, eles pegavam uma martelinha, batia, e aquilo ali juntava, que dá origem ao papel, né, que vem da árvore. Então isso aqui é o papiro, era desse jeito que era feito. Aqui, pessoal, são fragmentos do Novo Testamento, tá? Aqui já é grego, tá? Novo Testamento. Para vocês entenderem por que eu trouxe esse tipo de material assim, a maioria dos materiais mais antigos, e no fim da aula vocês vão ver texto majoritário e texto, um cara que é 1000 vezes melhor que eu, Está em grego. vai falar dos textos majoritários e os textos críticos. O texto majoritário, quando eles vão traduzir, é um monte de texto mais perto do século 8, 9 e 10, que tem muitas cópias. O texto crítico é do século 2, 3 ali, 2, 3 e até 4, que tem bem pouquinha cópia. E aí depois, alguns escolhem o texto majoritário para traduzir e outro texto crítico. Por que escolhe um ou outro? Porque tem diferença de um para o outro. Depois a gente vai ver um pouco sobre isso. Então a maioria dos textos mais antigos, mais críticos, estão assim, em fragmentos. Não tem o texto completo, estão vendo? Faltando uns pedaços. Esse aqui até que, para um texto crítico mais antigo, ele é bem completo. Porque a maioria é assim, ó. Do século I, do século II, do século III, a maioria do que a gente tem hoje. Tem que ter força de interpretação para saber o que está escrito. São pedaços, isso aqui é papiro, ó. Dá para ver ali as fibras, ó, do papiro. Eram fragmentos que estão deteriorados pelo tempo, pela corrosão, por traça, enfim, né? Então a maioria que tem hoje, quanto mais antigo, mais fragmentado é o texto assim. Pedaços, tipo, tem um texto que é mais ou menos isso aqui, uma coisa assim, que há possibilidade de ser do 1º século, mas provavelmente é do 2º.
mas ali bem próximo de Apocalipse, de João. Tá? É um pedacinho disso aqui, ó, desse tamanho, um fragmentozinho. É o mais antigo que se tem datado hoje em dia, que é o mais próximo de Jesus e dos textos do Novo Testamento. Mas aí é um fragmento, né? É um fragmento, é uma coisa bem menor. Só para vocês entenderem, a gente está falando aqui grego, hebraico, formas de escrita pergaminho e papiro. Mas para vocês entenderem que naquela época tinha outras formas de escrita, outras possibilidades. Quem é que conhece essa pedra aí? Alguém já viu essa pedra? Mas vocês já ouviram falar no Código de Hammurabi? Quem já ouviu falar da lei do olho por olho, dente por dente? Aí todo mundo já ouviu, né? Isso aí é a princípio da lei de Talião. Isso aqui é a pedra do rei Hammurabi, lá da Mesopotâmia, tá? Isso aqui, ó, o rei ali, né? E essa pedra, olhando mais de perto, ela é toda ela assim, ó, com escrita, entalhada com escrita, ela é esférica, né? E aqui tá todas as leis do Código de Hammurabi. Do Código de Hammurabi, que entre elas tem aquele que arrancar um olho de alguém, vai ter o seu olho arrancado, vazado. Aquele que quebrar o dente de alguém, se der um soco lá, vai ter um dente arrancado também. Princípio do talhão, olho por olho, dente por dente. E nós vamos ver algo semelhante aonde? Nos mandamentos da lei mosaica. Então, muita coisa do que está no Antigo Testamento, na lei mosaica, também está igual ou muito semelhante na lei do Código de Hammurabi, que foi escrito numa pedra bem bonita, ela foi descoberta e traduzida. Então tem todos os 200 e pouco artigos, se não me engano, lá da lei do Código de Hammurabi, nesse tipo de escrita aqui, entalhado em pedra. Lembra que o irmão perguntou como é que entalhava em pedra? Moisés lá é entalhado em pedra, eles faziam com capricho, né? Era uma obra de arte. Na verdade era uma escultura, né? Uma escultura com muito capricho. Vamos lá, outros tipos de escritas da época. Nós temos aqui os hieróglifos egípcios, que só há pouco tempo na história da humanidade foram conseguir traduzir, porque são sinais que não se tinha, né? Isso aqui se encontra nas pirâmides, nos palácios, nos castelos, né? Nas tabletes egípcios. Até pouco tempo não se sabia como decifrar isso, né? Esses hieróglifos. Mas se encontrou uma tábua, uma pedra, que eu esqueci o nome agora, que tinha um texto em grego, se não me engano, latim e hieróglifo egípcio. E aí eles conseguiram, como o grego e o latim se entendiam, conseguiram ir decifrando, hoje já conseguem decifrar, que eram por sinais, né? Estão vendo, ó, aves, aqui ave, eram sinais que não se tinha entendimento, mas a inscrição egípcia, os egípcios escreviam assim, principalmente em pedra. E aqui o cuneiforme, que era a escrita mais antiga da história da humanidade, é essa aqui, que foi inventada pelos sumérios, que era um povo babilônico, lá da região da Mesopotâmia, povo mesopotâmico, melhor dizendo, que eram os hieróglifos. A primeira forma de escrita que se tem ciência no mundo foi inventada pelos sumérios lá na Mesopotâmia, que eram esses sinais aqui que formavam palavras. Eles faziam em pedaços de barro. Eles pegavam barro, argila, molhavam, deixavam dar uma secadinha, organizavam no tamanho de um tablete e iam com uma cunha, por isso que é cuneiforme, um pedacinho de cana, tipo cunha, e iam cunhando as palavras. Depois botavam no sol para secar. E ali ficavam os tabletes de argila, de barro, da escrita cuneiforme. Então, era uma dessas escritas que tinha na época, ou era em barro, ou era em pedra, ou era um tipo desses de escritas aí. Vamos lá. Agora nós vamos para uma parte bem interessante, que é as traduções. E aqui a gente vai ver assim, ó. Basicamente, pessoal, as traduções do Antigo e do Novo Testamento, hebraico, né, uma porçãozinha de aramaico e grego. Já falei para vocês na outra aula que os originais não existem, né? Você sabe. Originais do Antigo e do Novo Testamento não existem. O que existe são cópias de cópias de cópias. Os originais são chamados de autógrafos. Os autógrafos não existem mais. O que existe são apógrafos, que são o quê? Cópias de cópias de cópias do original. Não confundam com apócrifos, eu falei na primeira aula. Apócrifos é aqueles que não são inspirados, né? Apógrafos é cópia do autógrafo. Mas vamos lá. Quando vai fazer a tradução, eu já dei uma... Ó, tem os textos, por exemplo, do Novo Testamento, que são majoritário, que é perto do século X, que tem muito mais material e em estado de conservação muito melhor. Tá? E tem o texto crítico, que é os 2, 3, 4 primeiros séculos ali, que tem pouco texto e tem mais fragmentos. E falta algumas coisas que não tem no outro.
Quando vão fazer uma tradução, se escolhe se vai se usar os textos no Novo Testamento majoritário ou crítico. Tá? E aí começa a se ter a base, porque se tem esses pergaminhos lá, se tem esses fragmentos, esses manuscritos, né? Seja por papiro ou pergaminhos manuscritos, que foram escritos manualmente. Quando as traduções, os grupos de tradutores vão escolher a tradução, eles escolhem de duas formas. Tem duas bases, equivalência formal e equivalência dinâmica. Eu resumi para vocês, para ficar de forma bem fácil. Equivalência formal é mais próxima possível do original. Os tradutores que vão tipo Almeida, a tradução Almeida Revista e Corrigida, ela é muito formal. A preocupação deles era o quê? Traduzir o mais próximo do original possível. Tentar achar a palavra no português mais próxima do que representa que aquilo originalmente dizia lá no grego. Tá? E a tradução dinâmica, ela já vai numa outra linha de tradução. Ela vai mais preocupada com o contexto. Não com palavra por traduzir palavra por palavra que nem a formal. Ela está mais preocupada em traduzir a ideia do que está sendo passado. E para isso ela não vai traduzir palavra por palavra necessariamente. Ela vai ler um parágrafo todo e vai tentar traduzir da melhor forma possível o contexto, a ideia, a mensagem que está ali. Então, a gente vai ter assim, ó, traduções bem formais, traduções bem dinâmicas, e nós vamos ter traduções mais próxima do formal e mais próxima da dinâmica, entenderam? Então, mas eles vão escolher, quando vocês forem ler a Bíblia de vocês, geralmente as Bíblias que têm os textos na frente, elas vão dizer que tipo de tradução foi escolhida. Quando tem uma apresentação da Bíblia ali nas primeiras páginas que nunca ninguém lê, que não é texto bíblico, vai estar dizendo ali, essa Bíblia foi traduzida por um grupo de tantas pessoas, e o propósito dela é tal, e a equivalência formal, ou a equivalência dinâmica, ou tendência equivalência formal, tendência equivalência dinâmica. Se vocês pesquisar, vão achar nas Bíblias aí. A maioria delas traz isso aí, tá? Que tem essa apresentação. Então, eles fazem essa escolha, os tradutores, tá? Se vai ser uma tradução formal, a preocupação vai ser o mais próximo possível. Se vai ser dinâmica, é o contexto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vamos ver o que vocês imaginam, antes de seguir aqui, tem mais umas regrinhas. Qual dessas equivalências vocês acham que é melhor para traduzir a Bíblia? Se alguém tiver uma opinião, se não tiver, não tem problema. Ó, tem alguns que disseram mais próximo do original, que é formal, outros mais dinâmica, tá? Eu vou dizer para vocês que todas são boas, tá? Todas são boas. Mas a gente vai entender as diferenças delas na prática, porque eu separei textos bíblicos para vocês ver. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês ver. Tá, o professor Marcos está falando uma coisa teórica, isso aqui é teórico, né? Tradução formal mais próxima do original, tradução dinâmica mais preocupada com o contexto. Mas na prática, quando eu pegar minha Bíblia para ler, onde é que eu vou ver essas diferenças? É isso aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Tá? Para vocês verem as conversões, como é que é traduzido, como é que é convertido. Na prática, em alguns, claro que tem muito mais, na Bíblia toda vocês vão ver isso. Mas como é que a gente vê? Por exemplo, esse texto aqui, ó, Mateus 27:45, ARC, Almeida Revista e Corrigida, bem informal, bem preocupada com traduzir mais próximo do original. Que teoricamente a primeira coisa que vem na nossa mente, se é mais próximo do original, é melhor. Não necessariamente. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Veja que eu botei ali, grifo meu ali, né? Negritei. Hora sexta e hora nona. Existe para nós hora sexta e hora nona? Mas lá existia. Eles contavam, ela é mais literal? Sim, por quê? Porque no texto lá está falando hora sexta e hora nona. Agora, a NVI, que é a Bíblia que eu uso para pregar, e a Bíblia, minha principal Bíblia também de estudo, que eu uso para estudar e para pregar, eu sempre uso a NVI. Depois eu vou explicar porque tem muitas boas, mas para mim a NVI ainda é melhor. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Ela não traduziu conforme estava no texto original, mas ela traduziu, ela converteu a hora. Para quem lê, o que é mais fácil? Para entender, né? Para entender o que é mais fácil, mais próximo do original ou uma coisa mais do nosso contexto? Traduzido lá não diz meio-dia e 3 horas da tarde.
Mas convertendo para nosso horário de hoje em dia, é do meio-dia a 3 horas da tarde, na tradução NVI, que é mais dinâmica do que a RA. Qual dessas aqui que vocês preferiam, vocês iriam ler a primeira vez e entender melhor? Porque essa aqui, se tu quiser saber que hora era, tu ia ter que pesquisar a conversão da hora para a hora nossa. Aqui já está convertido. Agora eu já sei. Pensei que lá fosse das 6 às 9, né? Por exemplo, por que eu gosto da NVI para pregar? Se eu vou ler esse texto aqui, na RC, eu vou ter que ler ele e falar que a hora sexta é o meio-dia e a hora nona é 3 horas da tarde. Se eu leio ele na NVI, eu não preciso falar isso. Quando eu li o texto bíblico, a pessoa já sabe que é do meio-dia às 3. Eu não preciso explicar, entendeu? Por exemplo, na hora de pregar. A pessoa tá com a Bíblia com a outra, né? Às vezes a pessoa tá com a outra. Né? E aí tu já leu aquilo, ela já nem sabia, mas já se ligou que é aquilo ali. Estão vendo? Então a dinâmica aqui favoreceu. Vamos lá. E por isso, né, um dos motivos que eu gosto da NVI. Tem vários outros, mas ela é muito boa. Vamos ver mais exemplos. Mais exemplos. Por isso que eu disse a vocês, da teoria nós vamos para a prática para entender por que a gente está falando disso. Ó, essa aqui também é interessante, ó. Gênesis 6:15 na Almeida Corrigida Fiel, ACF. Também uma variação da Almeida que é bem formal. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Alguém sabe me dizer a metragem aqui para os nossos dias? Quantos côvados vale um metro? Primeira coisa, quando a gente lê esse texto na Almeida Corrigida Fiel, na ARC também é assim, tá? Côvados. O côvado, ó, só que aí tu vai ter que pesquisar para aprender. Claro que é bom, mas se tu vai pregar, tu vai ter que pregar e explicar, né? Então, o côvado era uma medida do cotovelo até a mão. Agora do cotovelo até o ombro. Agora fugiu. Mas é até a mão. Tá? Um côvado, mais ou menos 45 centímetros. Tá? Então, ó, mais ou menos 45 centímetros, tá? Um côvado. Só que lá no original está escrito côvados, porque era a medida deles. Agora a gente vai pegar a NVI de novo. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. Estava convertendo aqui na minha cabeça. Já está convertido. E aqui é dinâmica, mais dinâmica, e aqui é mais formal. Então, não necessariamente, pessoal, está mais próximo do texto original é a melhor forma de entender. Então, se alguém disser, não, mas isso é... Não, olha a diferença. Aqui foi feito da medida, né? Antes foi feito de horário. Temos mais exemplo ainda. Vamos ali que tem mais exemplo. Os contextos agora. A gente falou de pesos e medidas. Outra coisa. Horário, tipo a NVI, ela traz horários, pesos e medidas, já tudo na nossa realidade, já tudo convertido já. As Almeidas, as mais antigas, ainda não trazem convertido. A NAA, que é a última Almeida, nova Almeida atualizada, acho que já traz também, que é de 2017 agora. Na NVI, Gênesis 6:6, fala que Deus se arrependeu naquele outro. É diferente ou... Tem diferença também. Mas vamos lá, a gente falou de peso e medida, mas e o contexto da mensagem também pode ter variação? Sim, vamos ver um contexto, várias versões, agora a gente vai ver 4 versões diferentes. 2 formais e 2 dinâmicas, mais dinâmicas, tá? Ó, olha a diferença que faz na compreensão do contexto. ARC, Almeida Revista e Corrigida. Palavras de Jesus, a gente está falando isso no início da aula, palavras de Jesus, mas tem que ser bem interpretada. Ó, se alguém vier a mim e não aborrecer, veja que eu negritei ali, não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se a gente vai ler literalmente o que é aborrecer, o que é o verbo aborrecer para nós hoje? Incomodar. Não, tem que aborrecer, eu tenho que incomodar. Se eu não incomodar meu pai, minha mãe e a mim mesmo, se eu não for um cara incomodativo, eu não posso ser discípulo de Jesus. Vamos para outra tradução. Ó, ARA, Almeida Revista e Atualizada, já é mais moderna. A RA não é a última Almeida, a última é NAA, que é excelente também a NAA. Muito boa, super indico, tem também.
Mas a ARA, que é depois da RC, olha como é que ficou. Também ficou mais formal. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lê uma, lê a outra. Bom, comparei 2 textos bíblicos, o negócio é aborrecer. É ser um chato. Eu tenho que incomodar. Eu tenho, perdão da palavra, eu tenho que encarnar os alunos do 6º ano. Eu tenho que ser que nem os alunos do 6º ano, enlouquecer os professores, deixar os professores, aborrecer os professores, deixar os professores loucos, né? Se não enlouquecer no 6º ano, não enlouquecer. Se não pode ser discípulo, se não for aluninho do 6º ano, não pode ser discípulo de Jesus. Tá? Agora vamos ver outras 2 traduções. NA, Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, saiu em 2017. Almeida também, tá? 2 Almeida antes e agora a última Almeida. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não muda consideravelmente? Aborrecer para não ama mais do que a mim, já não fala em aborrecer. Então quer dizer o quê? Com essa tradução a gente, então a gente tem que amar mais a Cristo. Não é que tem que aborrecer os outros. Não é que tem que aborrecer, ok? Se não ama mais do que me ama. Se ama mais do que me ama. Se tu ama a ti mesmo mais do que mesmo, não pode ser meu discípulo. Já mudou tudo a interpretação, não mudou? É uma tradução mais dinâmica. Tá? Isso que é Almeida. Já atualizou, por quê? Porque lá atrás, olha só, lembra que eu falei que a língua é viva? O idioma é vivo, o português é vivo. Algum de vocês já teve a experiência de ler a carta de Pero Vaz de Caminha? Quando ele narra para o rei de Portugal como é que foi a experiência dele com os habitantes nativos aqui da terra, lá em 1500? Se for ler no português que ele escreveu, não uma tradução atualizada. É completamente diferente o português e as palavras que ele usa muitas caíram em desuso. E a grafia, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás não existia a letra F no idioma português, era PH, tinha som de F. Farmácia era com PH, ainda tem em alguns lugares, né? Felipe, se fosse botar o nome do filho, PH, o F foi introduzido depois, a língua é viva, ela sofre alterações. Então, a Almeida corrigida lá é de décadas e décadas e décadas atrás, quando o português tinha uma base, uma estrutura gramatical. Essas atualizações, tipo a NAA, saiu em 2017. É Almeida, mas é super atualizada com a gramática atual. Então, lá naquela época, fazia até sentido o aborrece ou aborrecer. Há 70, 80 anos atrás, hoje já não faz mais na língua portuguesa. Então, por isso que as atualizações da Bíblia nunca vão parar. Porque o idioma português ele é vivo, a língua é viva, precisa estar se atualizando. Aqui ainda na King James atualizada, nem botei NVI, King James atualizada. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ficou mais claro, né? Ficou mais claro ainda, né? Mas já é compatível com esse texto aqui. E muda completamente para os outros 2. Então, estou mostrando exemplos práticos para vocês, como as traduções fazem diferença na nossa interpretação. Dica que eu dou, é bom ter pelo menos, uma Almeida Revista e Corrigida, bem formal, e pelo menos uma bem dinâmica, tipo NVI mais dinâmica, NVI, NTLH, NAA, porque aí tu vai ter um paralelo de algo muito anterior e algo mais recente. A tradução, quando tu vai comprar, toda a Bíblia fala da tradução dela. Vai ter as siglas, mas vai ter um nome daí. NVI, eu falei para vocês, NVI, nova versão internacional. KJA, King James atualizado. NA, nova Almeida atualizada. E assim são siglas para traduções. Mas quando vocês for comprar, essa aí é irmã? Qual que é essa tua? A minha NA. Olha, a minha eu não achei. Essa é boa. Lá no início, lá vai dizer lá. A tradução nas primeiras páginas lá vai dizer o nome da tradução. Todas as Bíblias vai dizer qual é a versão dela, a tradução. Onde fala ali o código do livro, tudo aí tu acha aí. Todas elas vão ter. Tá?
Vamos lá, conseguiram entender, pessoal? Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Vamos seguir então. Mas vocês viram a diferença que faz? Como é importante ter traduções diferentes e não só dinâmica ou não só formal, principalmente para quem faz um estudo bíblico mais aprofundado, prega, traz algum ensino, sempre é bom comparar, ter mais dinâmica e mais formal. Tá? E as dinâmicas, as mais dinâmicas, são melhores de usar, tipo a NVI, a NAA, essas aí para pregar. Porque já facilita muita coisa que às vezes tu tem que falar e explicar depois. Às vezes, por ser uma tradução mais atualizada, tu já nem precisa explicar, o texto já explica coisas que tu teria que explicar. Capítulos e versículos aqui. Ó, capítulos e versículos eu já falei para vocês na outra aula que não são bíblicos, né? Não são inspirados, não existiam no original. Então, capítulos e versículos, por que foram introduzidos? Basicamente, o propósito principal era catalogar e endereçar os textos bíblicos para melhor acesso. João 3 e 16, vou lá em João, capítulo 3, versículo 16. E os estudos também, né? Para achar melhor os endereços bíblicos. Mas no original, vocês viram ali, não tinha númerozinho nem de capítulo nem de versículo. Então, capítulos foram introduzidos no século 13 e primeiro foi capítulos, só capítulos. E 3 séculos depois, só no século 16 é que foram introduzidos os versículos. Quase 300 anos depois que entrou os versículos. E aí ficou capítulo e versículos nas nossas Bíblias. Mas não tinha. Até o século 13 e depois século 16, não tinha capítulo e versículo. Era só textos, parágrafos, né? Era dividido em parágrafos. E são introduções, então, vai ter erros nos capítulos e versículos, vai ter coisa que tu vai começar lendo no capítulo e tu vai continuar lendo no outro, vai. Porque na hora de escolher ali, quem escolheram, erraram o ponto de corte, entendeu? De um capítulo para o outro, várias vezes na Bíblia, eu já achei vários. Isso sem pesquisar, só vendo a leitura, tipo Gênesis capítulo 1. O primeiro versículo do capítulo 2 deveria ser o último versículo do capítulo 1. Em vários lugares você vai ver atravessar o texto, num capítulo no outro, e aí lá adiante, segundo, terceiro versículo, é que começa um outro contexto. Mas enfim, não muda absolutamente nada. Não é inspirado. A Bíblia está errada por isso. Não. Isso não veio da inspiração bíblica. Isso é que basta para nós aprender. Pessoal, e para nós encerrar então, nem demorei tanto. Eu vou botar um vídeo aqui de um cara que quando ele fala, eu só tenho uma atitude que eu faço sempre. Eu sento e escuto e seguro o queixo assim para não falar. Porque o cara é top. Eu tive a oportunidade 2 vezes de estar presente com ele e o cara é bom demais. E ele vai falar algumas coisas aqui que eu deixei para ele falar, que ele fala e explica muito melhor que eu. Que vai servir como um reforço da aula de hoje. Pode apagar a luz? Pode. Lá fora. Várias perguntas pelo Facebook, da mesma indagação. Qual seria a tradução bíblica, a versão bíblica que eu recomendaria para a igreja? Bom, essa é uma boa pergunta. Acho que vale a pena a gente gastar aqui 1 minuto disso. Você primeiro tem que entender 2 coisas que estão por detrás das traduções. Primeiro é a questão do texto grego. Estou falando do Novo Testamento. Tá? Primeiro. Tem no Antigo também, mas no texto grego do Novo Testamento essa questão se torna mais aguda. Você tem basicamente 2 textos gregos. Você tem um que é chamado texto crítico, que é baseado em 3 ou 4 manuscritos mais antigos, datando do século 2, 3 e 4. E você tem chamado texto majoritário, que é baseado na grande maioria dos documentos antigos, textos manuscritos antigos, mas que datam de bem mais cedo, bem mais tarde para nós, né? Datando aí do século 8, 9 e 10. Então a pergunta é, o que está mais próximo do original? Os mais antigos ou a maioria dos manuscritos? E não tem uma resposta fácil, porque se você disser são os mais antigos, a pergunta é, esses mais antigos, datando do século 3º e 4º, por que eles foram preservados? Eles podem ter sido preservados, primeiro, porque eram bons, a igreja então valorizou,
ou eles foram preservados porque eram ruins. O pessoal viu que eram cópias ruins e botou dentro de um vaso de barro lá e deixou, porque o texto bom era copiado até se gastar. Por isso que a gente não tem cópias do século I, II, porque elas se gastaram e se perderam de tanto serem copiadas. Se você tem manuscritos do século III e IV, é porque a igreja disse: esse texto é ruim. Né? Então, guarda aí em qualquer lugar. Então, você pode interpretar de maneiras diferentes a questão da antiguidade. Então, você tem competindo dois textos, o chamado majoritário e o texto crítico. O crítico é baseado nos manuscritos mais antigos e o majoritário não está dizendo na maioria dos manuscritos. As nossas traduções, a maioria delas se baseia no texto. Todas as traduções, quase todas as traduções da Sociedade Bíblica, por exemplo, se baseiam no texto crítico. Almeida, atualizada, a corrigida se baseia no majoritário. E tem uma estilo de tradução que eu vou falar daqui a pouco. Aí ele vem do texto crítico. Livro da linguagem de hoje no texto crítico. Almeida Fiel, baseado nos olhos manuscritos, é baseado no texto majoritário. A Sociedade Trinitariana, baseada no texto majoritário. Então, você tem essa questão dos textos. No final, a diferença entre eles é mínima. Eles vão divergir em questões que não afetam a teologia bíblica. As grandes diferenças são o final de Marcos 16, o trecho da mulher adúltera, a chamada Coma e o Aneus, que é 1 de João, capítulo 3, capítulo 5, que fala 3 dão testemunho no céu, 3 dão testemunho na terra, que é uma prova da Trindade. Nenhum desses textos, se tirados, vai afetar a nossa teologia bíblica. A gente tem outras maneiras de provar a Trindade. O texto da mulher adúltera não prova nada que não tem em outros lugares. E o final de Marcos 16, que manda pregar o Evangelho, que vai ter sinal e prodígio, você encontra no livro de Atos. Então, nenhuma dessas diferenças afeta a teologia bíblica como um todo. Então, essa é a primeira boa notícia. Segunda questão que tem que ser levada em consideração, quando a gente trabalha em traduções, é que existem dois sistemas dois métodos de tradução. Um é chamado de equivalência formal, em que você transmite palavra por palavra. Palavra por palavra. Então, você vê a palavra no hebraico e qual seria o equivalente daquela palavra no português. Você traduz palavra por palavra, dando o sentido de acordo com esse relacionamento de palavra com palavra, chamada equivalência formal. Então, por exemplo, o hebraico está dizendo assim, o grego, né? Amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. Essa é uma tradução formal, que a palavra entranhável, esplagna no grego, significa tripa. Né? Então, daí entranha. Então, traduziu como está no grego. A pergunta é, quem lê hoje, amai-vos com amores das tripas, entranháveis, faz sentido para hoje no português? Mas é uma tradução fiel, né? Fiel porque traduziu literalmente, mas se torne fiel. Porque o sentido é você ter que se amar de dentro, né? Com tudo que você é. Então, se uma tradução for amai-vos de coração, é mais fiel do que dizer amai-vos com as suas tripas, embora o grego esteja dizendo amai-vos com suas tripas. Porque naquele tempo se pensava que a sede das emoções era a tripa. Porque, convenhamos, quando tem uma emoção, qual a primeira coisa que é afetada? Foi mal, desculpa. Então, aí vem o segundo estilo de tradução, é chamada equivalência dinâmica. Você primeiro interpreta a frase no original e pergunta qual seria o equivalente dinâmico naquela língua. Não é palavra por palavra, mas o sentido. E aí, agora vamos lá. Equivalência formal. Quem é que usa? Almeida corrigida, aquela antiga Almeida. Então, é equivalência formal. Você vai encontrar entranháveis, você vai, por exemplo, encontrar nas versões mais antigas, Deus fortalece o meu chifre. Está lá no Salmo, porque diz literalmente. Mas só que chifre em hebraico se referia ao chifre do boi, que significava o quê? Força. Então, na tradução moderna, diria, Deus fortalece a minha força, embora no hebraico tenha gente que dizendo chifre. Então, a corrigida, vou falar sério,
Então, a corrigida, ela segue, entende? Ela traduz palavra por palavra, e eles dizem que isso é ser fiel. Não necessariamente. A outra tradução, ela possibilita paráfrase, e é aí que está o problema. Se você vai encontrar equivalência dinâmica, você pode ter uma Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, que é mais do que uma tradução, já é uma paráfrase. Ela procura dar, na linguagem bem popular, transmitir determinados conceitos. Só que aí você tem um problema do outro lado. Tem algumas palavras na Bíblia que elas estão prenhes de significado. Por exemplo, a palavra justificação. A Bíblia na linguagem de hoje traduz como aceitação. O argumento é que justificar não é um conceito que o brasileiro está acostumado. A ideia legal de justificação. Sim, mas aceitar não é a mesma coisa. Né? Aceitar é um dos efeitos da justificação, porque Deus nos justifica, então Ele nos aceita. Não é a mesma coisa. Então a Bíblia na linguagem de hoje, no afã de evitar os problemas do texto e traduzir literalmente, ela acaba indo para o outro extremo. A linguagem é uma tradução boa em vários sentidos. Tem passagens na Bíblia da linguagem de hoje que eu acho melhor que a Almeida, que é a NVI. Né? Os caras foram muito felizes em fazer isso. Mas como um todo você tem que ler com cuidado, porque usa esse esquema de equivalência dinâmica. NVI tenta usar a combinação das duas. Então eu diria assim, no extremo da equivalência formal, você tem a corrigida, Almeida, né? E do extremo esquerdo aqui você tem a cabana. Cabana não, é a cabana, não, a mensagem. A mensagem, não é isso? A mensagem. Então, aqui, vindo de cá, do formal para a equivalência dinâmica, você tem a corrigida, você tem a mensagem. Aí você vai ter a Almeida atualizada e as parecidas com ela, NVI, Bíblia na linguagem de hoje, e aí a mensagem. Então, pergunta, o que você deve usar na igreja? Resposta, depende. Para quê? Para pregar, eu prefiro aquelas que usam o texto crítico e um método de equivalência que mistura formalidade e equivalência. Então, NVI da Almeida. Então, eu acho que as duas são boas para pregação, para exegese e para estudo. Tem as duas, estudo as duas que eu prefiro Almeida, mas gosto de ler também na NVI. Tá bom? Se você quer usar outras traduções para comparar, então eu pegaria a corrigida, que tem uma versão bem formal, a equivalência formal, e pegaria a mensagem, uma Bíblia na linguagem de hoje. Para você comparar, apenas para comparação, mas para trabalho pastoral, eu recomendaria Almeida e a NVI. Almeida em primeiro lugar, né, atualizado em NVI, também em segundo lugar. Tá bom? Essa é a resposta que eu daria.